agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E desde já pega o link aqui e envia para os seus amigos, seus colegas, seus clientes. Este é um assunto que para o cliente, os agricultores, é de suma importância. E anteriormente falamos bastante sobre mitigação de estresse, do ponto de vista técnico. E hoje estou recebendo aqui o Luiz Maia, da TRAG, que vamos falar sobre gestão de riscos climáticos. Então, para isso, seja muito bem-vindo, Luiz. Bom dia, Léo. Muito obrigado. Vai ser um prazer bater esse papo aí com você. Um abraço para todo mundo aí que estiver assistindo a gente. Realmente é um tema muito importante, E a gente está aqui para poder desmistificar um pouco, essa parte da gestão de risco climático. Tive o privilégio de assistir o episódio com o professor Rafael. Também, quem quiser ter mais contexto, sobre entendimento do risco climático, é um episódio que eu super recomendo. Mas vai ser um prazer aí bater esse papo com você. Maravilha, Luiz. E para a gente iniciar aqui, de fato, para as pessoas que não te conhecem, quem é o Luiz Maia, de onde ele vem, o que ele faz? Conte um pouco aí sobre a sua história. Legal, Léo. Bom, eu sou natural de Franca, aqui no interior de São Paulo, região bem próxima a Minas Gerais, então tem uma cultura mineira bem forte também. E aqui na Alta Mogiana a gente faz um dos melhores cafés do Brasil, então sou bem orgulhoso disso também. E como um bom francano, eu joguei basquete na minha infância, adolescência, enfim, até joguei profissional também e representei a seleção brasileira pelo basquete, seleção paulista, e foi aí que eu consegui uma bolsa para poder estudar nos Estados Unidos, me formar na faculdade e poder jogar pela universidade também, então uma excelente oportunidade aí de vida como um todo. Então eu fui para os Estados Unidos, me formei em finanças e marketing e comecei minha vida lá profissional estagiando num banco. E eu fui para uma região muito forte agrícola nos Estados Unidos, que é a Dakota do Norte. Então ali na minha primeira experiência no meu estágio no banco, comecei já a ter contato com operações de crédito agrícola, seguro. Então me despertou bastante esse interesse, de como que o mercado financeiro assistia ali o agro. E aí eu volto para o Brasil, eu passei 5 anos no mercado financeiro, trabalhando com corretoras de investimento, em diversas áreas, desde estruturação de produto e também desenvolvimento de plataforma digital. Então você pega todo esse movimento aí que a gente viu no Brasil, 2018 para cá, com digitalização dos investimentos, as pessoas conseguindo acessar no próprio celular ali e tomar decisões. Peguei muito esse processo, ajudei também a instituição que eu estava a desenvolver as soluções. Eu voltei àquela paixão que eu comecei a despertar ali nos Estados Unidos, no banco. O meu primo, Leonardo, era corretor de seguro agrícola, já há 15 anos. E a gente trocando ideia e entendendo um pouquinho melhor sobre o cenário, a gente decide unir forças aí, criar a TRAG para trazer de fato soluções que vão melhorar o gerenciamento de risco climático, seja com análise e entendimento, mas também com ferramentas práticas, como o seguro. Então, aí eu venho aí para poder agregar com o mercado agro, que está cada vez mais criando novas soluções. Eu aprendi bastante no episódio ali com o Rafael, mas eu estou nessa jornada da Faria Lima para o campo e aprendendo a cada dia aí com o setor. Maravilha, Luiz. Parabéns, primeiramente, aí pela jornada, pela sua história até aqui, e agora criando um novo marco, E um tema muito latente, um tema de extrema relevância. E falando em relevância, eu gravei um episódio com o Renato Serafim, e inclusive foi publicado anteriormente aqui a esse episódio seu. E aí a gente falou muito do agrônomo do futuro, o novo perfil do agrônomo, e falamos muito sobre relevância para o cliente. E aí, quando a gente fala as decisões do agricultor,
são muitas decisões, né? Em torno de 2.000 decisões por safra, então 4.000 decisões ali aproximadamente ao longo do ano, safra e safrinha. E aí, esse ponto do clima é um ponto de dor assim que cada vez mais precisa ser aprofundado, né? Como a gente conversou aqui anteriormente nos bastidores, né? Do ponto de vista técnico, estamos avançando muito, né? A área de bioativadores, questão do solo, a qualidade, a saúde do solo, né? O manejo fisiológico das culturas, né? Manejo físico mesmo ali, por exemplo, com protetores solares, enfim, tem uma série de ferramentas. E aí a tecnologia, ela vem para auxiliar a gente nessa gestão, né? Então, parte climatológica, né? Para a gente conseguir se prevenir no campo. E também aí vem esse tema que eu achei super bacana e falei, vamos levar para o AgroPro, porque eu achei assim a proposta muito arrojada, né? Então assim, eu gostaria que você trouxesse, né, dentro desse contexto, né, de ferramentas complementares, porque assim, às vezes o cliente quer, né, a gente até conversou isso antes aqui, o cliente quer contratar um seguro, mas tem uma série de restrições, não tem assim, a seguradora adequada e tudo mais, é um processo burocrático, é demorado, então assim, acaba que onera muita coisa. E hoje, para a gente ser relevante para o cliente, a gente precisa facilitar a vida dele. Então, eu entendi super bem aí que vocês vêm aí para facilitar a vida do cliente. Então, conte para nós aqui como que é esse processo. Não, legal, Léo. Eu só vou pegar esse paralelo das 4.000 decisões, eu não tinha esse número, já saio aqui com um novo aprendizado. Mas, de fato, né, eu acho que o Brasil está na vanguarda de diversas inovações, né, dentro da porteira. E você consegue, né, trazer tecnologia para melhorar diversas frentes operacionais. Mas no final do dia, e não é um problema só do agro, né, tá exposto a risco climático. A gente vê aí Rio Grande do Sul, diversas outras ocasiões onde o clima teve um impacto generalizado, né, para a nossa nação, e vai de norte a sul, leste a oeste, no risco que a gente não controla, né, que é o clima. Então você pode trazer muita ferramenta, tecnologia para encontrar cultivar ideal, para fazer um manejo mais eficiente, mas em alguma proporção o clima tem um impacto, né? E é nesse contexto, Léo, porque a gente está desenvolvendo, né, trazendo a nossa tecnologia para desenvolver soluções para superar essas restrições que você comentou, né? Então, só para trazer aqui uma informação, a cada R$10 de prejuízo por conta de clima, 7 é da agricultura, né? Então, de fato, é onde está o principal gargalo aqui de resposta às mudanças climáticas, a gente olhar, né, para como a agricultura está enfrentando isso. E o cenário hoje ele não é muito otimista, né? A gente tem menos de 10% das áreas com algum tipo de seguro ou ferramenta de gestão de risco climático. Isso muito dos pontos que você falou, né? Áreas de restrição, tipo de solo que tem restrição, se é primeiro ou segundo ano de plantio, integração lavoura-pecuária e as aderências do produto tradicional hoje funcionam para algumas regiões, para outras não. Então, no final do dia, a percepção, né, do agricultor ou da cadeia é que o seguro é ruim, o seguro não funciona. E é isso um pouco que a gente quer desmistificar, e a Trag está contribuindo, assim como outros, né, players do mercado, para que a gente possa trazer uma modernização, né? A gente está evoluindo em tantas frentes, por que o seguro ainda é arcaico, né, burocrático? Então, como que a Trag, né, aí entrando na sua pergunta, como que a Trag hoje aplica tecnologia para conseguir facilitar, né, para a ponta contratar uma ferramenta, né? Então a gente consegue ver que tem vários manejos que você consegue tornar mais eficiente a produção, mas você vai ter um período de risco específico que, se não chove determinados milímetros, a planta não vai desenvolver, né, como ela poderia. Então a gente
acessa bases satelitais hoje, a gente acessa diversos satélites, para entender o comportamento climático de um determinado local, né? Hoje a gente consegue chegar a 44 anos de dado climático, para entender, naqueles 60 dias, quanto que chove historicamente. Se a gente fizer aqui uma apólice de seguro objetiva, transparente, que aí o agricultor ele pode colaborar nessa construção, né? Então, se chover menos de 150 milímetros naquela localização, vai começar a ter uma indenização, né? Isso a gente consegue parametrizar, né? Que aí a gente está surgindo mais assuntos sobre o seguro paramétrico, mas para trazer de uma forma mais simples, é um seguro baseado, né, em algum índice. Pode ser pluviométrico, pode ser temperatura, né? No episódio você falou de amplitude térmica. Esse é um outro parâmetro que a gente consegue também trazer isso para dentro de um seguro objetivo, né? A gente tem um problema de geada no Brasil em diversas regiões. A gente consegue travar, né, e fazer um estudo aqui para ter uma apólice de seguro que a temperatura baixou tantos graus Celsius, a gente vai fazer uma indenização com base naquele dado, né? É o mesmo dado que você vai puxar, que uma outra empresa vai puxar, é um dado validado, né? Então isso traz muito mais confiabilidade, previsibilidade. Então esse tipo de ferramenta a gente tem investido cada vez mais para conseguir ser assertivo, né? Entender qual que é o risco de fato que tem. Hoje as soluções que a gente tem hoje no mercado, elas acabam generalizando muito, né, essa jornada do risco e na oferta, e aí o custo acaba ficando mais alto do que o percebido ali do risco que o cliente vai ter. Então é dessa forma que a gente está simplificando hoje, entendendo melhor qual que é o risco e trazendo solução mais especializada, solução que cabe no bolso, né? Então, outro ponto, a gente não precisa fazer uma proteção do custo total de produção, né, Léo? Então isso vai encarecer muito. Se a gente fizer ali, eu vou dar um exemplo de um produto de plantio, né? Às vezes a gente fica muito preocupado ali, a previsão de plantio vai ser 15 de outubro, aí chega lá, 15 de outubro você vai prorrogando 2 semanas esperando a chuva cair. Essa insegurança, muitas vezes você pode fazer um seguro ali de 30 dias no plantio, se chover o suficiente ou não, você vai ter uma indenização num valor, às vezes, só para cobrir a semente, né? Então, esse tipo de ferramenta, né, que a gente... existem outras formas de mitigar, mas que a gente está investindo junto com os nossos clientes, escutando os nossos clientes para conseguir ir para o mercado segurador e estruturar uma solução mais assertiva. Maravilha, Luiz. E você já compartilhou uma série de insights aí bem bacana. E vamos primeiro aí no ponto de vista técnico, onde isso se encaixa assim como uma luva. Primeiro, o Brasil é um país continental, né? E aí, dentro dessa dimensão grande do Brasil, nós temos regiões mais específicas que têm problemas mais específicos. Quando você falou ofertas especializadas, né, personalizadas, aí já vem um gatilho de diferenciação bem bacana. Por quê? Quando eu me mudei para o Mato Grosso do Sul, eu fui no ano assim, que eu assustei bastante, né? Que eu fui no início da segunda safra, né, milho, e aí teve regiões ali do sul do MS que caiu 9 geadas. Isso aí é desesperador, né? E aí você trouxe, né, temperatura, questão água, e aí vocês conseguem, através de períodos críticos que é alinhado com o agricultor, olha que legal, você consegue fazer para aquele período, né? Então, assim, esse processo de cocriação, né, aí falando de liderança para inovar, como saiu no episódio com o João Oliveira, a gente falou bastante disso. Quando escuta o cliente e coloca o cliente para participar efetivamente das coisas, você ganha muito mais do que engajamento, venda, você ganha efetividade, né? Eu tenho muito essa visão e assim, eu realmente gosto de cocriação. Então,
Aí, até isso é assunto da pesquisa, né, de liderança que você participou. Né, e vou deixar aqui o link também para poder participar, quem não participou ainda. E então, o Luiz, dentro desse contexto, como que funciona, né, por exemplo, agora de forma prática mesmo, eu quero entender, porque com certeza essa é uma pergunta de alguém que está do outro lado. Por exemplo, o período de perdoamento do milho ali é um período bastante crítico. Como é que funciona esse processo aí? Então, vamos amarrar ali naquele período? Como é que funciona? Perfeito. Excelente pergunta, né? Eu posso dar um exemplo do MS agora para o milho safrinha, né? A gente estava com um case ali, exatamente, onde o período crítico ele era o perdoamento do milho, então nós fizemos uma apólice de 60 dias para falta de chuva. Então, se não chove um volume que a gente entende que é satisfatório para o desenvolvimento da planta, ali começa uma indenização, porque a gente sabe que ali começa já ter uma perda de produtividade. Né? Como que a gente faz isso? Muito também na base, né, que o professor Rafael comentou, que é das simulações, as modelagens agrícolas. Então, hoje nós temos, né, um dos meus sócios, ele é agrônomo, nós temos agrometeorologista no time. Quando a gente recebe essa dor de um cliente, olha, essa é a pergunta que a gente faz, onde que está a sua dor? Né? Nos últimos 10 anos, que ano que você lembra que você teve algum evento mais severo? Quando que foi? Como que foi isso? Conta pra gente. E a gente consegue sair também só daquela modelagem técnica, né? E comparar isso com o campo. Né? E essa troca ela tem sido muito valiosa. Mas esse foi um case, né, que a gente fechou ali de 60 dias para falta de chuva no MS. E a gente consegue replicar essas estruturas, mas eu vou considerar, qual cultura que está sendo plantada, né? Como que ela vai reagir eventualmente a esse estresse hídrico? Então hoje a gente roda uma análise por trás, tá, Léo? Que a gente entende qual que é o estresse hídrico, qual que é o estresse térmico, qual que é o yield gap que ali a gente consegue ver historicamente. Então eu puxo essas informações, eu faço as análises para então sugerir 120 milímetros é suficiente ou não é? 200 milímetros? Então, como que a gente sabe? Porque aí a gente não adianta só eu trazer uma ferramenta mais assertiva, mais transparente, mas que a gente chama de gatilho, né? O gatilho é de fato quanto que vai ser esse volume, né? Qual que é a base, né, para ter essa indenização. Esse gatilho ele tem que estar associado de fato com um risco agronômico, né, com um risco específico ali da região. Então a gente leva muito isso em consideração, né? Eu comentei com vocês, falou de geada, a gente fez também um seguro para geada para o café, né, que muitas vezes os produtores, para ter a indenização num produto tradicional de geada, ele precisa, né, recepar, ele precisa fazer toda a poda ali, e muitas vezes a perda ela não é generalizada. A gente consegue olhar para temperaturas baixas, né? Então tem uma série de formas da gente analisar e estruturar isso, e tem que ser assertivo, né, na dor do cliente. Um outro ponto, né, que a gente fala que não adianta você ter um seguro barato, mas que ele não é um risco que o cliente tem. Então se eu chegar lá no MS e tentar oferecer um produto de 1% para um risco que a pessoa não tem, é um produto caro, né? Então esse é um cenário que a gente tem muitas vezes no seguro hoje, seja contratando também um seguro para carro, seguro para outras frentes. Se você não conhece muito bem o risco, você não vai saber se avaliar se é um seguro caro, se é um seguro barato, né? E a percepção, por isso que a percepção do seguro tradicional hoje é que é um produto caro, porque muitas vezes ele engloba vários riscos e períodos que você não tem um problema, né? Então é isso que a gente quer trazer, né, para os nossos clientes, para os agricultores, que existe sim forma de você, né, fatiar esse risco, olhar para períodos específicos, olhar para a sua necessidade e a gente vai estruturar. É claro que vão ter cenários de alto risco, onde essa taxa pode ser um pouco mais elevada, mas no cenário onde a gente consegue identificar ali qual que é o, né, risco ideal, a gente consegue estabelecer algo que cabe no bolso, né? Então não precisa preocupar a margem de uma safra toda. Então é muito dessa forma que a gente tem trabalhado, pegando dados do cliente. A gente tem uma plataforma hoje que a gente trabalha com algumas revendas e alguns players que trabalham diretamente com produtores, porque eles conseguem enriquecer cada vez mais esse modelo, né, que a gente está desenvolvendo. Muito legal mesmo. E assim,
hoje, agora voltando lá no assunto das decisões, o agricultor ele vem buscando muito parceiros para essas tomadas de decisão. Tanto é que assim, o crescimento das consultorias agronômicas, né, cresceu muito para justamente ter o máximo de regionalização do conhecimento, né, financeiro, né, e uma série de outros parceiros, né, que influenciam aí nas tomadas de decisão. E aí, agora um recado aqui para os agricultores que estão nos ouvindo, né, assim, a importância de buscar parceiros que vão trabalhar com dados reais, né, que vão trazer segurança, porque quando você busca um parceiro, você busca um sócio, você quer segurança e escala. É basicamente isso daí que você busca. É complementação, porque se eu contratar para trabalhar comigo 10 Leonardos, não vai adiantar nada, né? Vou ganhar velocidade ali em algumas coisas, mas assim, a riqueza, né? Então assim, quando a gente busca um parceiro, a gente busca segurança, né? A gente busca segurança, porque o risco, né? E aí eu vou voltar no risco novamente, porque assim, a atividade agrícola, né? Plantar, colher, é uma atividade de altíssimo risco. Por quê? Dentro da jornada ali do agricultor mesmo, né? Precisa comprar bem. O manejo, né? Plantar, manejar e colher precisa ser muito bem feito para evitar perdas. E na hora de comercializar a mesma coisa. E aí dentro dessa fatia entre plantio, preparo do solo, plantio, manejo e colheita, a gente tem uma série de fatores que podem acontecer. Mesmo com irrigação, com tudo mais, a gente pode ter perdas. E quando a gente tem um parceiro que acrescenta, né, com informações, com dados, né, a gente tem aí muito mais segurança. Então, Luiz, para você, né, aí vocês aí da TRAG, primeiro, o que significa o TRAG? Né? O que significa? As pessoas podem estar se perguntando. Não, excelente. Eu vou começar por essa última, mas eu tenho alguns comentários aí. Eu achei que você fez excelentes pontuações. Mas TRAG, né, é transferência de risco agroclimático. Por que transferência? Léo, o risco ele existe e mesmo a gente vai ter várias formas de mitigar ele, mas você não consegue eliminar o risco. Você consegue transferir uma parcela desse risco para outros players. E é isso que as seguradoras, né, e o mercado de seguro faz. De novo, em diversos setores. Né, quando você bate o carro ou você contrata um seguro de carro, você não elimina o risco daquele carro ser furtado. Você só está transferindo, em caso daquilo acontecer, você não vai ser o único lesado. Você vai ter um apoio de alguma instituição que vai estar ali para te apoiar naquela situação. Então, o conceito de transferência de risco, para nós é isso, né? A gente ajudar a entender qual é esse risco e criar mecanismos eficientes para que se acontecer algo, esse risco está bem transferido, né? Então, é menos uma preocupação dentro daquelas 4.000 decisões, talvez a gente reduza 4.000 para algum número, eu não sei dizer qual, né? Mas se o produtor começa a safra já entendendo, se chover em excesso, aqui eu tenho já uma transferência desse problema, né? Ou se aqui não acontece isso, eu tenho um recurso aqui para conseguir lidar com essa situação. Então é até uma questão cultural, né, de como encarar os riscos que a gente tem aí em diversas frentes, né? Risco faz parte da vida, do momento que a gente nasce, todo dia a gente acorda inúmeros riscos. Então a gente criar ferramentas para conseguir mitigar alguns deles faz muito sentido, né? Você comentou, né, sobre também a questão de irrigação, né? A gente teve um grande produtor, né, que extremamente tecnificado, busca todas as soluções para mitigar os riscos da operação, tem irrigação, mas a chuva na colheita é um problema, né? Muitas vezes não consegue nem colocar o maquinário para colher
por conta de alto volume de chuva, e nós conseguimos estruturar uma apólice de 30 dias só para aquele período da colheita, que se chover em excesso, ele vai ter uma indenização, porque a gente sabe que impacta na qualidade do grão, a gente sabe que impacta em diversas frentes. Então, é nesse contexto, né, que faz sentido ter essa cabeça de cada vez mais profissionalismo, né, do campo. E aí outro pilar que você comentou, que eu queria puxar esse gancho, que é a segurança, né? E isso a gente leva muito a sério, né? Nós estamos num mercado aqui que a gente não pode simplesmente negligenciar, né, os problemas que acontecem no mercado de seguros. Então a gente vem se associando com os principais resseguradores globais, que tem muita capacidade, né? Então a gente sabe que se tiver algum evento e aquilo tiver, né, estabelecido numa apólice, vai ser executado, o produtor vai receber, né? Diferente de um seguro tradicional que ele traz muita subjetividade, eu acho que esse é um ponto de dor que muitos produtores têm, que você depende, né, a seguradora vai enviar um perito lá para sua fazenda, ele vai lá, vai fazer uma análise, e é subjetivo, né? Essa análise, ela, se você manda às vezes 2 agrônomos especialistas ali, pode ter laudos diferentes, né? Então, qual considerar, né? Então isso é muito complexo, o produtor muitas vezes sente inseguro, porque ele fala, eu vou comprar um seguro, mas se acontecer, e a gente não sabe quando vai acontecer, quanto que eu vou receber? Ele não sabe se vai receber também, porque aí às vezes vai chegar lá na fazenda, vai ter uma ficha de 70 páginas que ele vai conferir para ver se plantou dentro da janela do ZARC. Esse é outro problema, né, que a gente tem. A gente tem calendários diferentes agrícolas no Brasil que muitas vezes não dá para seguir, né, o calendário do ZARC. O nosso seguro, né, o seguro paramétrico, ele não considera isso. Ele não está preocupado se você plantou na janela, né, correta, ele não está preocupado se de fato ali na lavoura quanto que teve de produtividade ou não. A gente está olhando para o problema de base, que é o clima. Se ele acontecer, você vai ter indenização, né? Então isso traz muita segurança, que é o pilar que você comentou, e eu queria fazer um pouco desse paralelo aí para ilustrar isso, né, para os produtores aí que estão nos assistindo. Muito legal. E aí, Luiz, eu tenho uma última pergunta aqui, né? Você falou simplificar, né, fazer um processo mais simples, e quando eu fiz até uma postagem recentemente falando sobre inovação, né, que a inovação está na simplificação, na simplicidade. E assim, eu já acompanhei alguns processos de contratação de seguro, né, e é oneroso, é burocrático, e para você receber lá na frente é mais burocrático ainda. Então assim, o produtor às vezes nem busca isso aí, prefere, né, perder ali a lavoura do que a dor de cabeça, o tempo que ele vai gastar. Então assim, dentro desse processo aí, como funciona, né, o processo, assim, essa parte burocrática, como é que é, tempo de resposta, né, isso aí é importante os agroprotagonistas aqui ficarem cientes aí como é que funciona. Sem dúvida, né? A jornada de contratação, a jornada do produto, ela é fundamental para que a gente tenha, né, adesão e aceitação do cliente, né? Então aqui o cliente falou, a experiência do cliente para nós é muito importante. Então a gente desenvolveu uma plataforma para coletar esses dados de uma forma rápida e eficiente. Então hoje a gente pede, né, qual que é a cultura para eu conseguir entender, né, melhor ali quais são, né, os eventuais riscos agronômicos envolvidos. A gente pede a data de plantio prevista para eu conseguir também simular, né, os períodos críticos de acordo com aquela data prevista. E a localização, né? Então a localização, hoje a gente já consegue subir um KML, mas caso não tenha um KML, hoje na nossa plataforma, o consultor, quem estiver acessando, consegue dar um zoom ali na fazenda e selecionar os talhões, né? Então isso, Léo, a gente trouxe muita simplicidade e acelerar o processo, porque muitas vezes era mais de uma semana só para pegar qual que era a área certa, né, que ia fazer o seguro, para definir quais são os talhões que vão entrar, quais não vão. Então na nossa plataforma hoje, você consegue ir lá colocar um pin, né, colocar um alfinete ali na fazenda, e a gente vai pegar, com base nisso,
é onde eu acesso a base de dados, né, para conseguir precificar. Então a gente faz esse trabalho de entendimento e dentro da mesma semana a gente já traz uma proposta, né, uma cotação ali, e muitas vezes a gente leva uma ou duas propostas olhando períodos diferentes, então 60 dias, 100 dias, a gente já traz uma sugestão eventual. Então o ciclo de venda reduziu muito, né? A gente tem casos aqui que fecha na mesma semana, 2 semanas no máximo, ali a gente encerra esse ciclo de venda, né, que é diferente, de fato, da jornada do seguro tradicional. Agora, em relação à burocracia posterior, a isso a gente resolve totalmente o problema, né, porque uma vez que contratou, então, né, tem a cotação, é claro que tem esses dias que eu comentei, para entendimento da área, entendimento do risco e qual que é a apólice ideal. Você não tem que ter muita pressa para contratar, porque senão você está contratando um produto que às vezes não é assertivo. Sim. Mas uma vez que você contratou, aquilo está estabelecido, né? Então, se a gente definiu lá aquele exemplo que eu dei dos 120 milímetros naqueles 60 dias, pode acontecer o que for. Se chover menos 120, vai ter uma indenização rápida. Então, é só o período, e a gente atualiza essa base a cada 15 dias. Né? Então, se a apólice ela se encerra no dia 30 de abril, passou 15 dias, a gente vai fazer essa validação e vai ter a indenização dentro desses 15 dias. A gente pode muitas vezes chegar a 30 dias, depende do satélite que a gente usa. Então esse é importante, a gente explica muito bem isso para os produtores. Mas até a gente pode colocar esse prazo confortável que dentro dos 30 dias após o período de vigência do seguro, essa indenização ela já vai ser feita. Porque todo o processo de perícia e validação ele é remoto, né? Ele é feito de forma digital, então isso acelera muito e inclusive contribui para que o custo seja mais baixo, né? Porque a gente não está precificando nenhuma visita a campo, né? Nem toda aquela papelada para conseguir dar a solução. Né? Excelente, Luiz. Gostei demais mesmo, sim. Desejo sucesso aí no trabalho de vocês. Né, que realmente vocês possam alavancar aí esse projeto. Eu gostei bastante, falei, vamos trazer aqui no AgroPro. E vou deixar agora aberto aqui para você trazer suas mensagens finais, onde o pessoal pode entrar em contato com vocês. Fique à vontade. Não, perfeito. Obrigado pela oportunidade, Léo. A gente está muito entusiasmado de levar esse tema para o campo, porque a gente sabe que é uma dor latente. E também no ponto que você traz, né, do agroprotagonista. E assumir um papel de protagonismo é você não ficar à mercê dos problemas que podem vir. Né? Então, acho que é nesse contexto que eu faço esse apelo de seja protagonista das operações de vocês, né? Seja o produtor direto ou quem está trabalhando com produtores e também sofre, porque o problema climático não impacta só o produtor, né? Impacta toda a cadeia que muitas vezes, né, vai ficar sem receber lá o barter, que vai ficar... Então isso tem um efeito dominó. Então essa provocação que eu faço, né, a gente está super acessível, tanto no nosso site, ali você pode falar direto com atendimento, Instagram, LinkedIn, a gente, né, tem as redes, a gente pode colocar no link aí para ficar fácil para o pessoal entrar em contato. Mas é isso, a gente está super aberto aqui para entender qual solução que possa fazer sentido, né, que tipo de risco, e muitas vezes indicar a não contratação do seguro. Né? A gente está aqui realmente para ajudar esse entendimento. Então é isso, só queria agradecer a oportunidade, é um mercado aí que a gente está bem entusiasmado de estar empreendendo. Maravilha. Então, agroprotagonistas, compartilhe esse episódio com mais pessoas e vamos fazer um agro muito mais unido, muito mais forte, né, e muito mais seguro para a gente realmente ser efetivos e protagonistas aí da nossa grande missão. Valeu? Obrigadão, tamo junto. Valeu, um grande abraço.